Sim. Então, boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Olá, pessoal. Nós estamos aqui, né, no Saber Direito. Alô? Sim, Oi. acho que já tá, né, Agora online. eu acho que sim, eu tô te vendo. Agora funcionou. Então, gente, meu nome é Fernanda Pontes, sou coordenadora, sou fundadora do Saber Direito, e estou aqui hoje com uma missão muito especial, né? Como vocês viram na chamada, nós do Saber Direito, nós estamos fazendo uma campanha, uma ação social no Brasil, e para aquelas pessoas, né, que queiram, né, como muitos de nós, né, estamos incomodados, estamos aflitos, nós que estamos aqui no exterior, né, na Suíça, em Portugal, né, nós temos também seguidores na França, na Itália, então nós que estamos fora do Brasil e estamos olhando de fora a situação no Brasil, estamos querendo ajudar, queremos, né, querendo se sentir úteis, né? Então nós podemos dessa forma ajudar um pouquinho, né? Assim, é um trabalho de formiguinha, né? E hoje eu convidei a nossa correspondente no Brasil, uma correspondente muito especial, né? Nós temos um passado juntas, né? Um pequeno passado juntas. Ela estudou comigo, né, na escola ainda, acho que no primário, né? Acho que foi no Pequenininhas no primário, primário. pequenininhas. E o Facebook trouxe isso de bom para a gente conseguiu se reencontrar pelo Face, né? Há pouco tempo. E eu estou aqui com a Carolina Braga, Carol, e ela, assim, ela é uma pessoa muito especial e tem um currículo, assim, brilhante. Ela não gosta muito que eu fale, mas eu vou falar, tá? Então, ela é nada menos do que engenheira química, ela é policial federal, ela é perita criminal na área química forense e ela está cursando, assim, só de hobby, psicologia na UFRJ. E ela é casada e acho que ela tem 2 gatinhos, não tem? Acho que eu vi alguma coisa. Quatro 4? gatinhos. Nossa! 4 gatinhos. Sou a mãe de 4 gatinhos. Ok, ok. Então, gente, ela tem um currículo, né, assim, maravilhoso. E ela se colocou à Que isso, obrigada, disposição do Fê. Saber Direito. Nada, imagina, isso daí é a verdade. E ela se colocou à disposição. Vou contar um pouquinho para eles, Carol, como que foi isso. Nós, como somos amigas no Facebook, eu estava, né, um dia vendo e ela fez uma publicação muito legal de um projeto no Rio de Janeiro e eu já estava assim, né, com meu coração aflito, vendo a situação do Brasil e especificamente também do Rio de Janeiro, acompanhando tudo que está acontecendo por lá diariamente, porque assim, eu costumo dizer que a gente fica fora, mora fora, mas o nosso coração continua sendo o coração brasileiro, não tem jeito. Né? A gente pode conseguir a cidadania do país onde a gente está morando, a gente pode amar o nosso país, né, atual, né, onde a gente está morando, mas o nosso coração sempre vai ser verde e amarelo, assim, a gente se importa. E às vezes eu me pego assim, poxa, por que eu me importo tanto? Eu estou aqui, já estou tanto tempo fora, por que eu me importo tanto com as coisas que acontecem no Brasil? Eu acho que é isso, eu acho que é tão intrínseco esse sentimento, né, de ser Isso. brasileira, que a gente acaba se importando sim. Da mesma forma que eu entendo que muitos seguidores do Saber Direito também são portugueses, né? E eles também, às vezes eu conheço muitos portugueses, né? Tenho amigas portuguesas que falam, né, assim, com o coração também apertado da situação, ficam preocupados com os pais, né, com os avós que estão em Portugal, né, diante dessa pandemia, né, desse problema
né, eles também têm o mesmo sentimento que nós, né? Então, não é o fato da gente morar fora do nosso país que a gente esqueça ou a gente menospreze esses problemas. A gente, muito pelo contrário, eu acho que a gente acaba acompanhando até mais, assim, com muito mais entusiasmo. Eu lembro que quando eu estava no Brasil, eu não me importava muito com questões políticas, com o que estava acontecendo, porque a gente tem tanta coisa na cabeça, tanta coisa para resolver, que a gente ia vivendo, assim, né? Mas hoje em dia, assim, de qualquer forma, eu também vejo que os meus amigos no Brasil também estão mais ligados, mais antenados. Eu acho que o momento é outro, né? O momento é outro. Também... A gente sentiu isso muito, muito forte nos últimos tempos. Assim, as pessoas estão mais ligadas, porque tá impossível não se ligar aqui, né? Não, tá muito complicado. Todo mundo está participando mais, eu acho, dessa questão política e tudo, né? Social. Uhum, E isso, a internet também contribui muito com isso, né, Carol? As notícias chegam muito mais rápido, né? E a gente tem notícias de outras fontes também, né? Que era uma coisa que antigamente a gente só recebia as notícias das mídias tradicionais, né? Então, acaba você sabendo de coisas também muito pelo compartilhamento entre as pessoas, né? Maravilhoso. O projeto Macarrão com Salsicha, e ela vai falar daqui a pouquinho mais sobre o projeto, mas a live especifica a contribuição que você queira dar, né? 5 francos, 10 francos, não importa, né? O valor. Participar um pouquinho, porque a gente que está longe, sabe, Carol, a gente fica meio aflita, a gente quer, né, ajudar, a gente quer fazer alguma coisa, né, pelo Brasil também, né? Porque acompanhando também aproveita isso. Então, eu queria falar um momento muito difícil também, né, em que as mortes começaram, né, que muitas vezes a gente, né, quando começa, e eu creio que aconteceu isso também no Brasil, de uma proporção até um pouco maior, porque o Brasil tem dimensões continentais, né? E a Suíça, especificamente, ela fica no coraçãozinho, né, da Europa. Então, ela faz fronteiras com vários países, né? E faz fronteira também com a Itália, que sofreu muito, né? Sim, sim. A Itália sofreu muito. E aí teve muita preocupação, né? Se fechava a fronteira com a Itália, se não fechava, demorou muito para fechar, né? Tem questões também, né? Tem questões políticas, tem questões sentimentais, né? E etc. Tem muitos italianos que trabalham na Suíça, né? São fronteiriços. Então, aí fica... É uma situação muito complicada, né? E em março, né, o Conselho Federal resolveu fazer tipo um lockdown parcial, né? A gente podia sair, né, mas somente estabelecimentos essenciais, né, como supermercados, né, correio, né, ficaram abertos, mas o resto, lojas, né, shoppings, restaurantes, né, fecharam. Mas não foi igual na França, né? Na França, eu tenho uma amiga, né? Ela é até advogada, ela falou para mim que tinha tipo uma patrulha policial em cada esquina, que não podia mesmo sair de casa, né? Foi uma situação muito difícil, mas aqui na Suíça não. E esse lockdown parcial que nós tivemos aqui, que foi forte, teve um impacto forte também, né? Eu gosto sempre de repetir, eu participei de uma live na semana passada, e eu falei, né, que o Conselho Federal, a ministra, ela falou, eu lembro como se fosse hoje, ela falou, olha, nós somos um país rico, nós podemos fechar, né, e nós precisamos da contribuição da comunidade, né? Então, mas mesmo sendo um país rico, isso não faz com que as consequências também não sejam fortes, né? Porque tinham os autônomos, né? Tinham, sim, por exemplo, os trabalhadores da limpeza, porque acabaram, né? Foram dispensados, porque todo mundo ficava com medo, né? Tava com medo. Até eu fiquei com muito medo, porque a gente não sabia, era tão desconhecido, né? Ainda é um pouco desconhecido, mas agora a gente meio que está acostumando um pouco, sabendo mais ou menos lidar com a situação. Ideia, né? Mas no início ninguém sabia, né? Como que era então, foi muito difícil. E a minha ajudante aqui de casa, inclusive, estava grávida. Eu falei, gente, meu Deus, se eu pegar isso, vou passar para ela aquela preocupação, né?
Então, mas assim, a gente... Aí, com o tempo, assim, foi passando, acho que a Suíça está de parabéns, né? Assim, não só os suíços, mas a comunidade, porque aqui tem muitos estrangeiros também, todos estão de parabéns, apesar de que muitas vezes a gente via que as pessoas também não tomavam as precauções, mas isso faz parte do ser aprendizado, humano, né? Também Exatamente. Mas, de qualquer forma, assim, aí há pouco tempo, recentemente, as crianças voltaram para a escola, né? As coisas tá havendo o retorno gradual, né? Então, os restaurantes já abriram, né? As lojas já abriram, mas a gente vê pelas ruas, né? Pessoas de máscara, né? Em cada estabelecimento comercial tem na entrada, tem um potinho de álcool, então antes de entrar você tem que desinfetar a mão, tem que manter uma distância social, até mesmo na fila, né? Então, aqui a gente tem adotado essas medidas, né? E que eu acho que são medidas saudáveis, preventivas. E aí, antes de começar aqui a live, eu fui ver, né, a estatística, e eu fui ver a Suíça. E a Suíça hoje, deixa eu abrir aqui de novo, a Suíça hoje, por esse site, está dizendo que novos casos só foram 23 casos. Que maravilha! Estamos tão longe disso ainda. É porque aqui também começou antes, né? Sim, começou antes. Começou antes. Aqui também estava desesperador, né? A gente e eu ficava tão neurótica. Eu acho que aconteceu isso com muitas pessoas, que toda hora a gente ia lá checar, né? Quantas pessoas ficaram doentes, quantas pessoas morreram, né? E aí eu falei, não, eu não posso mais ficar isso, porque eu estava ficando meio maluca até, né? E hoje eu fiquei feliz, porque há muito tempo eu não controlava isso, e vi que hoje de novos casos são 23. Muito triste é o número de mortes, 1.921 pessoas, né, que são vidas, né, são famílias, porque cada vida ali representa uma família, né? Então, isso realmente, apesar de ser proporcionalmente um número baixo, né, mas pelo número de habitantes também eu acho que é um número alto. Sim. Mas em comparação com os outros países foi algo controlado, né? Mas a gente não sabe exatamente como que vai ser no futuro, se vai ter uma nova onda, né? Exatamente. A gente aqui está entrando, né? Tá mais quente, nós estamos na primavera, daqui a pouco vai ser o verão, então isso vai contribuir para melhorar a situação, né? Mas muitas vezes as pessoas falam, vem o inverno de novo, será que vai vir uma nova onda? Então, assim, é tudo muito incerto, mas eu fico feliz que a Suíça está conseguindo lidar com essa situação bem, mas isso não retira a minha preocupação e a preocupação de todos aqui em relação aos nossos países de origem, para os cidadãos portugueses, eu creio, em relação a Portugal, né? Para os brasileiros que nos seguem também em relação ao Brasil. E aí, por isso que nós, do Saber Direito, nós decidimos, né, fazer essa campanha, né, para, de alguma forma, né, contribuir, mesmo que fosse um pouquinho, né, mas fazer parte desse exército, né, do bem. Sim. E aí, Carolina, eu queria começar com algumas perguntinhas que eu preparei aqui para você. E eu queria dar, antes de tudo, as boas-vindas para todos que estão nos assistindo online. Muito obrigada pela companhia de vocês. E queria muito que vocês também pudessem mandar perguntas, se vocês quiserem, tá? E para a gente poder também fazer esse bate-papo, não tem problema. Ou depois eu também posso ler, tá bom? A gente está transmitindo no Instagram, nós estamos transmitindo no YouTube e no Facebook, tá? E lembrando que quem estiver acompanhando a gente no Instagram tem uma limitação de tempo, mas quando estiver terminando eu vou falar para vocês correrem lá para o YouTube. E, gente, o canal no YouTube, assim, é um canal antigo, mas eu nunca compartilhei, eu nunca divulguei o canal do Saber Direito, o canal no YouTube. Eu vou aproveitar essa live já para falar para vocês irem lá, curtirem o nosso canal, como que é? Seguirem, né? O canal, botar lá o sininho. Isso aí. e compartilhar, né? Porque o nosso
desafio agora desse ano é realmente a gente investir no nosso canal no YouTube, colocar mais assuntos interessantes, mais vídeos para vocês, tá? Então, Carolina, vamos lá. Então, quem está pegando agora a nossa live é a Carolina Braga, né, minha amiga assim, de muito tempo, muitos anos, que o Facebook aí nos uniu novamente com esse super projeto, né, com essa missão. E eu queria fazer uma pergunta para você. Em relação ao Brasil, né? Você que aí está no Brasil, vivenciando isso tudo bem de pertinho, né? Como que você, quando que realmente as pessoas perceberam, se deram conta que deveriam tomar as medidas necessárias para se protegerem do coronavírus, dessa pandemia? Então, isso é uma situação bastante complicada aqui, né? Bastante interessante, porque ela aconteceu num período em que o Brasil está fervilhando, né? Que a divulgação da Covid e tal começou janeiro, fevereiro ali, e ela passou pelo carnaval, né? Então é interessante a gente perceber que o carnaval foi absolutamente normal aqui, absolutamente aberto, foi ali na última semana de fevereiro, né? E ainda era como se a Covid nunca fosse chegar aqui, né? Ainda não tinha nenhum caso confirmado, mas já estava se espalhando, já tinha na Europa, já estava se espalhando, então era meio que todo mundo, acho que sabia que ia chegar, mas estava em negação, vamos dizer assim, né? Então, a vida continuava normalmente, né? E aí, no Rio de Janeiro, a gente teve o primeiro caso em 5 de março. Se eu não me engano, São Paulo foi um pouquinho antes, mas os dois foram bem próximos, né? Os casos. E aí, em 5 de março, a gente teve o primeiro confirmado no Rio de Janeiro, né? E aí as coisas escalaram de uma forma muito grande, né? Assim, muito rápida, que eu acho que ninguém contava com isso. A gente, em 16 de março, na verdade, em 13 de março, que foi uma sexta-feira, vieram os anúncios de que a partir da segunda-feira, 16 de março, a gente estaria em quarentena, né? Então, na sexta-feira e durante o final de semana, foram sendo apresentadas as regras que passaram a valer a partir da segunda-feira, 16 de março, que não ia ter transporte, não ia os comércios iam estar fechados, e ninguém nunca tinha vivido essa situação ainda, né? Então, foi aquela situação assim, muito, como é que eu vou dizer, muito inesperada, né? E acho que demorou até um pouco para cair a ficha das pessoas. A ficha foi caindo, eu acho que ao longo dessa primeira e segunda semana. No início, a grande maioria das pessoas ainda pensava que ia ser um fechamento de 15 dias, algo que ia demorar 15 dias, e a gente já está aí há mais de 2 meses, né? E agora está começando a reabertura, né? Em algumas cidades só está começando a reabertura, umas entraram em lockdown no meio do período, tem umas que estão entrando em lockdown agora, enquanto outras estão reabrindo, e há muita, vamos dizer assim, muito bate-cabeça entre as esferas do governo, né? Então, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, enquanto a esfera estadual diz que determinadas atividades só vão voltar a partir do dia 21 de junho, a esfera municipal da cidade do Rio de Janeiro já abriu essas atividades, né? Então, cabeleireiro, algumas coisas assim, obras em residência, algumas coisas. Então, existe muita... E o governo federal, por eles já tinham reaberto desde o início, estão brigando com os governos estaduais, então há muito desencontro de informações aqui, né? Assim, essa forma organizada com que a Suíça, com que você está contando aí, que entrou em lockdown, aqui não aconteceu, até porque também é um país de dimensões continentais, cada lugar tem suas peculiaridades, aqui foi muito mais complicado, as pessoas nem sabiam direito o que podia e o que não podia. Primeiro veio a informação de que não era para usar máscara, que máscara não adiantava nada, e aí depois veio a informação de que tinha que usar máscara, então as pessoas se encontraram muito perdidas, né? Ficaram muito perdidas nesse processo. E aí, eu acho que foi meio realmente que uma aprendizagem que foi acontecendo, que ainda está acontecendo, né? Como que a gente está lidando com isso? Mas aqui também foi assim, Carol. Aqui, assim, aqui a vantagem foi porque teve o Conselho Federal, né, que estava organizando. É claro que os cantões também puderam determinar certas
normas, né, certas condutas, mas nós tínhamos aqui uma linha, né, para seguir, que era o Conselho Federal. Então, nós tínhamos informações o tempo todo, né, tínhamos as reuniões, né, que eram transmitidas, né, pela imprensa, na televisão, internet. Então, a gente sabia. Só que uma coisa, assim, e foi gradual, né, a paralisação, não foi assim também da noite para o dia. Mas eu confesso assim que no dia que eles determinaram que as crianças não iam mais para a escola, foi numa sexta-feira, e eu lembro que eu estava em casa, foi uma coisa assim meio assim desconhecida, assim, a gente não sabia o que ia acontecer. Se a gente eu não sabia, vou confessar para vocês, tá? Eu não sabia como que ia ser, né? Eu não tinha ideia se eu ia poder sair de casa, ou se não por causa das normas, ou porque o vírus se transformou num monstro, num gigante tão grande, que eu entrei meio que em pânico naquele dia, sabe? E aí eu lembro que eu estava assistindo essa transmissão, e aí quando falou que os meus filhos não podiam ir mais para a escola, né, assim, eu falei, gente, então eu tenho que ficar em casa, trancada dentro de casa. E aí foi engraçado que, nesse período, né, eu estou rindo, mas a situação é trágica, né? Mas todo mundo correu para o supermercado. Todo mundo correu, e assim, acabando, não tinha mais comida no supermercado, assim, é lógico que eles tinham um estoque muito grande, eles estavam repondo, mas assim, amigas minhas mandavam fotos que iam no supermercado, as prateleiras vazias. Aqui faltou papel higiênico. Ninguém nunca soube explicar também. por que o papel higiênico foi o escolhido aqui no Brasil, porque comida não chegou a faltar, não. Não tinha álcool gel, isso acabou logo, imediatamente, agora depois regularizou, né? Mas o papel higiênico ninguém soube explicar. Eles perguntavam, mas por que você está comprando um monte de papel higiênico? Ninguém sabia. Assim, são os comportamentos do pânico, né? Isso é normal, assim, acontece porque é uma situação que a gente nunca viveu, né? A nossa geração nunca viveu isso. Então, ninguém sabia o que esperar, né? Assim, a gente ainda não sabe, a verdade é essa, né? A gente ainda não sabe o que vem pela frente. É verdade. E eu vejo muito que assim, a gente perdeu o controle desse nosso futuro, vamos dizer assim, dessas nossas... O que eu vou fazer amanhã, para onde eu vou viajar, como vai ser o meu emprego. Essa perda de controle é muito complicada, a gente entra em pânico mesmo, né? Perda do planejamento todo de vida, né? Isso teve um impacto grande. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero dar aqui as boas-vindas, que eu estou aqui vendo no Facebook. A Sônia Federer está acompanhando a gente, a Valéria, deixa eu ver mais, a Carla Canabarro está acompanhando a gente, e está falando que não está passando no YouTube. E vamos ver aqui com a nossa técnica. Ela disse, há 1 minuto atrás, disse que não tá transmitindo no YouTube. Boa noite, Sônia. Está aqui também a Aparecida Maria. Boa noite, de Oberville. Muito prazer. Bom ter vocês aqui com a gente nessa live. Eu estou aqui acompanhando pelo Facebook vocês, porque eu estou no meu celular e o meu Instagram está no celular, não posso ver quem está acompanhando, mas deixo meu beijo, meu carinho aí para vocês também no Instagram, no YouTube. Então, Carolina, eu queria ver com você as pessoas nessa situação agora crítica, né? Que a gente nem sabe se está no pico, né? Porque cada hora eu leio uma coisa também no Brasil, né? Assim, cada hora vai entrar no pico. Eu sempre peço assim, que realmente já tenha passado, porque é tão ruim, né? Você falar, quando a gente fala em pico, a gente está falando de vidas, nós estamos falando de vidas perdidas também, né? Isso Sim, tudo. Com certeza. E aí, tem alguma previsão assim? A gente tem aquelas brincadeiras tragicômicas aqui, né? Que o pessoal fala que o pico da pandemia aqui ele é adiado 1 semana toda semana, né? Mas assim, e realmente as informações são muito desencontradas, né? O que a gente recebe pela TV é um aumento de casos todos os dias. Isso é muito angustiante, né? Eu confesso, se você me perguntar hoje qual é o número de casos no Brasil e qual é o número de mortes, eu não vou saber te responder, porque eu parei de acompanhar. Assim, na primeira semana, eu me identifiquei com você, que você falou que olhava todos os dias.
Eu também ia olhar todos os dias, assim, não, tá subindo, fazia aquele gráfico e tal, para tentar... Eu vi que aquilo estava me fazendo mal e eu parei de acompanhar. Então, eu sei por alto, não fico acompanhando todos os dias. Mas, por outro lado, a gente tem informações, e aí é o que eu digo que são as redes de informação mais próximas, né? Que são informações que são alentadoras, são boas, né? Eu conheço médicos, né, que estão trabalhando na linha de frente, que estão trabalhando nos hospitais de campanha, e eles falaram que nitidamente houve uma redução brusca do número de casos graves, né, de casos que precisam de internação, de cuidados em hospital. Que bom, mas por que isso? Você sabe? Por quê? Então, eu não sei explicar, né? Eu acho que eu tenho assim, é quase uma crença, né? Porque isso virou, inclusive, uma disputa política muito grande, que eu acho que a gente já tem um tratamento eficaz, eu acredito no tratamento da hidroxicloroquina, entendeu? Então, eu acho que esse tratamento, efetivamente, quando aplicado no início, ele diminui a gravidade do caso, né? Enfim, mas isso virou uma disputa política aqui no Brasil. Mas você viu hoje? Você viu hoje a notícia, né? Vi a notícia. Eu estou acompanhando a notícia do The Lancet, né? Que derrubaram o arquivo. Eu estou acompanhando, na verdade, esse artigo desde o dia que ele saiu, porque acabou que eu divaguei aqui muitas coisas, mas eu vou completar esse raciocínio. A hidroxicloroquina ela virou uma disputa política nítida, assim, né? Os apoiadores do presidente, eles acreditam, em geral, na hidroxicloroquina, e os que são contra não acreditam. Então, assim, na hora que saiu o artigo do The Lancet, né, com os 96 mil pacientes testados e tal, todos os que são contrários ao presidente bombardearam a gente com esse artigo. Viu, a cloroquina não funciona, não sei o que e tal. E aí agora acontece o oposto, né? O artigo era nitidamente enviesado, então fica essa briga que, na verdade, é uma briga, vamos dizer assim, é uma questão de pesquisa médica, virou uma questão de disputa política, como está tudo acontecendo muito no Brasil, né? Esse uso político da doença e tal. Então, por isso que as informações também são desencontradas. O que a gente vê na TV parece muito mais grave, assim, muito mais alarmante do que o que a gente escuta ou o que a gente observa do nosso entorno próximo, né? Que é essa questão dos médicos falarem que diminuiu a gravidade dos casos, que nenhum hospital chegou, na verdade, nos 100% de ocupação de UTI, que a gente não teve que escolher, né, aquela situação dramática da Itália, que escolher entre quem colocar no ventilador e quem não colocar, porque a gente não tinha leitos suficientes, a gente não chegou nesse ponto, graças a Deus. Alguns hospitais particulares, né? Eu tenho um aqui perto de casa, o Hospital Vitória, que abriram alas de UTI específicas para a Covid, né? Abriram alas específicas, já fecharam algumas dessas alas, porque não está tendo necessidade, então já diminuiu o número de internação. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem notícias dessas gravidades, desse número de mortes subindo todos os dias, a gente tem notícias boas, mas que elas não são divulgadas na TV, vamos dizer assim. A gente fica sabendo ali pelas redes de contato, pelas proximidades. Então, há muito conflito de informação para eu te dizer hoje, digamos assim, não, olha, já chegamos no pico da curva. Né? Então, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Se for pelas informações da grande mídia, vamos dizer assim, a gente ainda está subindo a passos largos, né? Porque todos os dias tem o aumento do número de casos e o aumento do número de mortes. Mas, por outro lado, tem essas informações. Então, eu realmente acho difícil assim, dar uma certeza, não, então já está na hora de reabrir, não está na hora, enfim. O grande problema é que aqui, ao contrário do que você falou, na Suíça, somos um país rico, né? Como eu queria poder dizer isso, né? Aqui nós não somos um país rico e a gente transita nessa linha da pobreza e da miséria. Essa linha ela vai ser arrastada, né? Por conta da economia. Carol, eu falei exatamente isso porque para chamar a atenção da diferença, né? Porque é uma questão lógica. Você não pode aplicar a mesma conduta que a Suíça adotou numa realidade diferente, Sim. Entende? Aqui na Suíça, para você ter uma ideia, não é, os autônomos, as empresas
tiveram a possibilidade de ter o Corona Crédito, que era o nome. A pessoa, era possível você pedir 10% de crédito, tipo um cheque especial, né? 10% de crédito correspondente ao seu giro do ano anterior, então de 2019. Se você não tivesse fechado o balanço da empresa, né, do seu negócio de 2019, você poderia usar o balanço de 2018. E esse crédito ia até 500 mil francos. Você tem noção? É bem diferente da situação aqui. Isso. E sem juros, né? Para você pagar em 5 anos. Então, assim, foi maravilhoso, né? É lógico que tem pessoas que realmente foram impactadas, ainda não conseguiram se recuperar, né? Eu tive notícias também de pessoas fechando. O Saber Direito ajudou algumas pessoas a pedir esse crédito, né? Mas, assim, é uma realidade completamente diferente do Brasil, né? E quando a gente fala também dessa parte econômica, né? Para mim, assim, para mim é vida também, né? A gente também está falando de vida, né? A gente está falando de vida. E, lógico, acho que quando começou essa campanha, fica em casa, eu acho que fica em casa quem pode realmente ficar em casa. Quem pode, né? exatamente. Quem pode. Eu acho, tipo, a minha mãe, que deve estar assistindo a gente online aí, eu falo para ela, fique em casa, porque não precisa, Isso. né? Ela tem esse privilégio, mas tem pessoas que não têm. E essa é a realidade do Brasil. E é por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa live, para justamente poder ajudar essas pessoas que não podem ficar em casa, né? Que muitas vezes têm que trabalhar o dia todo para comer à noite. É uma realidade que, infelizmente, existe no Brasil. É triste, é triste. E se elas já passavam por dificuldades sem o coronavírus, sem a pandemia, imagine agora, né? Imagine agora. Quando eu estava falando no início dessa questão de que as medidas foram anunciadas na sexta para começar na segunda, assim, isso me impactou demais, assim, porque eu comecei a pensar na vida das pessoas que dependem exatamente como você falou, né? Elas trabalham aquele dia para pagar as contas daquele dia, né? Elas não estão juntando dinheiro, não estão fazendo um sabático, ai, que bom, vou entrar de férias, não é nada disso, né? Então, assim, aí eu fico imaginando, por exemplo, né? Eu na época não me saía da cabeça que na época da Black Friday que teve aqui no Brasil, eu estava fazendo a unha e a minha manicure falando, né? Vou comprar um celular, vou pagar em 10 vezes, né? Tava super feliz que ia trocar o aparelho de telefone e tal. E comprou na Black Friday, em novembro. Ela pagou o celular em 10 vezes. E chega em março, a renda dela, de uma sexta-feira para segunda, cai a zero. Né? É a zero, não é assim, vai ter uma redução de 10%, ou vai ter ali, não, caiu um pouquinho porque caiu o número de clientes. Não, na segunda-feira ela foi proibida de trabalhar. Né? Então, assim, e ela ainda está pagando as prestações. Quem vai pagar esse cartão de crédito? Quem vai pagar essa alimentação? A escola das crianças, o aluguel? Né? Assim, para essas pessoas. E aí, na esteira aí da ajuda governamental, aqui no Brasil teve o Corona Voucher, né? Que foi o auxílio de R$600 para as pessoas, né? Para quem é autônomo, para quem era do Bolsa Família já, para quem já tinha necessidade de ajuda social. Aí, até então, assim, realmente é uma ajuda que a gente não é raro ver no Brasil, assim, né? De acontecer. Bom, pensaram, então, nessas pessoas que tiveram a renda que caiu a zero, né? Mas aí o Corona Voucher demorou para as pessoas que tinham CPF, que tinham cadastro, que tinham tudo, ele demorou quase um mês para sair para a maioria das pessoas. Fora que apareceu uma outra situação que são os invisíveis, né? Pessoas que nem CPF tinham, não tinham cadastro, não tinham como fazer o pedido do Corona Voucher, não tinham como pedir nada disso. E assim, eu acompanhei algumas pessoas de perto, né, que tinham necessidade e que pediram, que foram conseguir o cadastro mais de um mês depois. E aí, quando isso começou a acontecer, eu me lembrei, eu não sei se você se lembra da época do Betinho, que ele foi muito famoso aqui quando a gente era criança,
que tinha o programa contra a fome, né? E ele tinha essa frase que eu nunca esqueci: quem tem fome tem pressa, né? Eu falei assim, quem tem fome não tem como esperar um mês para receber os R$600 de ajuda do governo, né? E aí isso ainda criou uma nova situação muito louca, que assim, as pessoas passaram a se aglomerar na frente da Caixa Econômica e passavam o dia inteiro lá aglomeradas para tentar resolver o problema do voucher, para tentar conseguir o dinheiro. Então, assim, eu falei, essas pessoas não têm, elas têm pressa. Não dá para esperar um mês ou quando os problemas técnicos e burocráticos vão se resolver para essas pessoas comerem, né? E eu acho que, sim, muita gente começou a se sentir da mesma forma aqui no Brasil, porque eu vi surgir muitos movimentos de arrecadação de alimento, muitas coisas assim, mas muita coisa arrecadando cesta básica, né? Principalmente para entregar em comunidades e tal. E ainda me movia muito a questão dos sem-teto, né? Porque assim, os sem-teto, a gente tem muitas aglomerações em locais onde tem grandes centros de trabalho, né? Então, por exemplo, no centro da cidade, os sem-teto se aglomeram lá porque eles recebem as doações dos restaurantes daquilo que aqui acabam, eles recebem quentinha que sobrou, eles recebem o dinheiro do cara que está passando, eles prestam serviço aqui, outro ali, e eles vão sobrevivendo dessa forma. Mas se ninguém sai de casa, se ninguém sai de casa, não tem comida. Exatamente. Ninguém sai de casa, os restaurantes fecharam, essas pessoas da noite para o dia também estavam sem comida. Então eu falei, para essas pessoas não adianta dar cesta básica, eles não têm fogão, eles não têm para onde estocar esse alimento, eles precisam daquela comida imediata. E aí eu comecei a procurar esses programas, né, de ajuda. Primeiro, eu encontrei um no MEI, o macarrão com salsicha ele já existia, mas por conta dessa paralisia, de repente, né, da Covid, ele parou, porque as igrejas também foram fechadas, né, da noite para o dia, e esse movimento ele é dentro da paróquia de Santo Agostinho, e aí ele parou também, porque parou a paróquia, parou todo mundo, ninguém sabia o que fazer, e aí ele foi suspenso. Aí eu encontrei um movimento que estava entregando por dia 50 quentinhas no Meia. Aí falei, legal, vou lá ajudar, só que o Meia fica super longe da minha casa, né? Aí eu ia lá e tal, doei dinheiro e tal, ia lá, ajudei durante umas duas ou 3 semanas. Aí foi o tempo do macarrão com salsicha se reestruturar e voltar. E aí ele voltou com força total, porque o que antes se distribuía ali, ele começou na primeira semana, na primeira terça-feira, distribuindo 800 quentinhas, que já foi um recorde. Agora a gente já está em 3.000, assim, as pessoas já estão rapidamente, elas já estão se estruturando. E aí o que você falou que eu acho muito legal é que quando, assim, cada um participa da forma que pode, né? Tem gente que pode ir entregar, tem gente que pode fazer, tem gente que pode dar dinheiro, mas cada um é um elozinho de uma corrente, né? Uma corrente do bem. Então, assim, eu tenho amigos que no dia que eu postei lá no Facebook, que você viu e tal, eu tenho amigos que se sensibilizaram e falaram, Carol, eu não posso ir, mas eu posso te dar um dinheiro para você comprar? Eu falei, pode, beleza. Então, eu vou comprar, eu entrego, aí outras pessoas vão e entregam em outras comunidades, e aí como cresceu muito, várias comunidades estão indo buscar e está se espalhando para entregar em várias comunidades do Rio. Então, assim, são várias, cada um de nós é um elozinho nessa corrente, né? E a gente pode fazer isso crescer da forma como cada um pode, você não precisa fazer aquilo que extrapola as suas, né, ou seus medos, ou a sua capacidade. Cada um faz o que pode e isso já ajuda muito. E essas pessoas estão tendo comida quente, né, ali na hora. Maravilha. Uma refeição digna, né? Eu, quando eu vi a sua postagem, eu me emocionei, sabe? Até a gente vai passar aqui, gente, vocês que estão acompanhando a gente, no final eu vou passar um vídeo para vocês, que a Carolina me passou, desse projeto Macarrão com Salsicha, um vídeo lindo que mostra a ação social deles, que eles estão fazendo, e eu quero muito que a gente faça parte disso, parte dessa corrente do bem, né? Depois, no final, eu vou passar, né, os dados bancários do Saber Direito, né, e direitinho como que vocês têm que fazer. Se vocês querem doar 5 francos, 10 francos, 15 francos, não tem problema. A gente vai pegar
essa quantia a gente vai mandar lá para o Brasil e a gente vai fazer parte disso. E eu acho que isso, assim, vai fazer bem para a gente também, sabia, Carol? E faz desde muito agora, bem. Né? Eu quero te agradecer imensamente, assim, né? Já estou aqui no meio da Imagina, nossa eu que agradeço live, vocês. Eu que agradeço você ter se disponibilizado, a gente já conversou sobre isso. Mas, assim, é muito emocionante a gente estar aqui e ver vocês do outro lado do mundo, em outro continente, se importando, assim, e querendo ajudar e querendo fazer parte. Assim, isso é muito legal. E participar foi até o que eu coloquei. Às vezes até me emociono para falar, assim, eu acho que faz mais bem para mim do que eu estou fazendo bem para o outro, entendeu? E aí eu quis dividir isso para que outras pessoas também se sintam assim, né? Porque a gente pode fazer alguma coisa. É triste que as pessoas precisem, né? A esse ponto. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente podendo fazer alguma coisa, né? E não, assim, congelado, só vendo as coisas ruins acontecerem, sem poder, pelo menos, mexer alguma coisinha, né? Sem poder fazer alguma coisinha. Não, você falou tudo. É triste, não é? A gente ver essa realidade, né? Mas poder fazer um pouquinho para melhorar essa realidade, mesmo que seja naquele minuto, né? Ver um sorriso. No vídeo a gente vai ver, não é? Como eles ficam agradecidos. Para mim, nossa, já melhora, né? A semana toda, assim, dá uma alegria no coração, sim. né? E eu queria dizer para vocês que estão acompanhando, no YouTube já voltou, tá? Nós tivemos um probleminha técnico, mas agora está passando já no YouTube, então daqui a pouco, quando acabar aqui, vocês que estão acompanhando pelo Instagram, né? Quando acabar, corre lá ou para o Facebook ou para o YouTube, tá? E então, Carol, você já falou mais ou menos, né, da questão dos hospitais, mas e os hospitais públicos? Você tem alguma notícia? Como que está a situação dos hospitais públicos no Rio, no Brasil, se você tiver alguma informação? Então, a situação dos hospitais públicos aqui ela é sempre caótica, né? Isso que até uns colegas médicos me explicaram, né, com bastante detalhe, que a gente escuta muito falar porque estamos chegando em 98% da taxa de ocupação. Aí eles falaram para mim, Carol, na verdade a gente trabalha o tempo inteiro com 98% da taxa de ocupação. Tem fila para UTI e para leito em hospital público o ano inteiro, a vida inteira. Isso não é um privilégio da Covid, né? Isso não é um problema atual, isso é um problema que a gente sempre teve. É claro que a Covid ela veio a somar esse problema, né? Então, vamos dizer, se a gente já tinha essa falta de leito, se chegassem mais 100 pessoas, seriam 100 pessoas sem atendimento, né? Então, aí vieram as montagens de última hora de hospitais de campanha, né? Que, de início, eu me lembro que a primeira vez que eu vi a notícia, foi logo na primeira semana e tal, eu vi a notícia que os hospitais de campanha iam abrir em meados de abril. E aí eu falei assim, nossa, mas vai demorar muito, não pode demorar tanto assim. Na China, eles construíram 2 hospitais em 7 dias, a gente tinha que ser mais rápido, vai demorar muito. E assim, a gente está hoje é 5 de junho, né? E só no Rio de Janeiro não foram entregues os hospitais de campanha, na verdade, só um dos públicos está funcionando e os que foram construídos pela rede privada. Né? A maioria dos hospitais de campanha não foi entregue, não inaugurou, né? A gente teve uma série de problemas em relação à compra de equipamentos hospitalares e de remédios, enfim, uma série de escândalos, teve compra de respiradores que, na verdade, foram entregues carrinhos de anestesia, enfim, uma série de coisas que aí começam a pipocar, né, nessa questão, mas muito também por conta de um eterno histórico de corrupção que a gente tem no país e que, infelizmente, só se agrava nesses momentos porque veio lei Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, exatamente, né? E ainda vem, estado de calamidade pública, de emergência, então pode comprar sem licitação, pode comprar... Aí já viu, né? Aí é o campo, é a festa. É o campo aí vira fértil festa. para quem quer ser corrupto, né? O que é um absurdo. Assim, absurdo, a corrupção, assim, corrupção é absurda em qualquer momento. Em qualquer momento.
Mas no momento de calamidade, né, de calamidade pública, para mim é fora de chocante, sentido. né? Assim, chocante. Eu não sei, é ofensivo, eu também não sei, é repulsivo, não tem Não, palavra para... Porque, assim, Carolina, a questão é, o coronavírus pode pegar qualquer um, até essas pessoas, né? Até essas pessoas que então Mas, às vezes, é tão idiota. Eu tenho a impressão que essas pessoas se consideram acima do bem e do mal até para o vírus, enfim. Então, é melhor nem... eu fico pensando, não sei como é coragem de fazer esse tipo de coisa, mas a gente sabe que existe aqui. Enfim, eu acredito que mais para frente a gente vai saber muitas coisas, muitas a gente não vai descobrir, provavelmente, mas a gente vai ter ainda algumas repercussões aí de escândalos de corrupção por conta dessa questão. Outro dia eu escutei a nova nomenclatura, Covidão. Covidão, exatamente. Já está todo mundo comentando da possibilidade do Covidão. Exatamente. Que absurdo, é triste, gente. Né? Que absurdo. Mas, assim, o que eu fiquei sabendo é aquilo que eu te falei, que, de alguma forma, foram se estruturando e, assim, em alguns lugares, a rede particular, a rede pública comprou leitos na rede particular, né? Comprou atendimento na rede particular. Então, de alguma forma, isso foi se articulando a ponto de não faltarem leitos de Covid. Não sei, aí é a informação que me chega, não sei se também isso ficou por baixo dos panos e a gente também só vai saber mais para frente, ou vai qualquer dia surgir um escândalo aí de gente que não foi atendida, né? Entendi, agora, e muito, assim, muito do atendimento que foi feito também foi atendimento em casa, né? Eles criaram uma linha telefônica, as pessoas ligavam, e parece que isso, pelo que eu estou sabendo, funcionou muito bem. As pessoas ligavam, faziam uma anamnese ali, uma consulta por telefone, da rede pública mesmo, e podendo ficar em casa, não precisando se deslocar para o hospital e superlotar o hospital, o tratamento em casa foi feito, né? Porque a gente sabe que, na grande maioria das pessoas, a doença ela até passa de uma forma fraca, né? Vamos dizer assim, sem grandes danos. A preocupação é quando ela agrava, que aí realmente é uma situação muito grave. Né? Aí é preocupante, né? Aí realmente Bom, assim, na sua opinião, assim, as medidas que estão sendo adotadas nesse momento pelo governo, pelo estado, pelo município, o que você vê? Qual a sua opinião? Você acha que está adiantando nesse momento ou você acha que está ineficiente? Qual a sua opinião? Não, eu acho que adiantou, né? Assim, foi uma situação complicada e eu tenho muito receio das consequências, né, do quanto essa quarentena prolongada, né, no comércio, etc. e tal, vai apresentar aí em relação realmente a economia, mas não a economia, não estou falando do meu dinheiro, estou falando da economia dessa linha de pobreza e miséria que a gente fica ali arrastando de um lado para o outro quando temos crises econômicas, né? Então, isso me preocupa bastante, porque eu acho que foi muito prolongado e muita bateção de cabeça, sem saber o que abre e o que não abre. Mas eu acho que, dado isso que a gente conversou, sobre o SUS já ser superlotado de sempre, já ter um problema grave de atendimento na rede pública, etc. e tal, eu acho que a gente até passou bem até agora essa situação, né? Enfim, sempre lembrando que é claro que é muito trágico o número de mortos, etc. e tal, não estou aqui dizendo que foi bom, mas que dentre a situação do Brasil que a gente está acostumado a lidar, eu acho que até que, enfim, foi menos pior do que poderia ser, né? Porque todo mundo estava pensando que ia ser muito pior, né? Que ia lamber, né? Que ia ser um negócio assim, que ia lamber e ia ter mortes pelo caminho, pelas ruas, como aconteceu em alguns países. Né? No Equador, assim, parece, né? No Equador teve. É muito complicado isso, mas isso, pelo menos até onde eu sei, isso não aconteceu no Brasil. Né? Espero que não aconteça. Espero que não aconteça. A gente ainda não sabe. Mas, como eu disse, assim, me preocupa demais o que vai ser da nossa situação econômica e as mortes
né? E a saúde que está implicada em relação a isso daqui para frente, né? Porque a gente já está ouvindo de restaurantes fechando, lojas fechando, ondas enormes de desemprego, né? Então, como é que vai ser esse daqui para frente, num país que a gente sabe que qualquer sopro empurra as pessoas para a linha da miséria? Entendeu? Então, verdade. vamos ver aí como vai ser. E verdade. E eu queria falar agora com o pessoal que está acompanhando a gente no Instagram, que daqui a pouco está encerrando aqui no Instagram. Então, vocês correm lá para o Facebook ou para o YouTube e continua aqui com a gente, que está muito legal esse bate-papo e tem muita coisa ainda para vocês, tá bom? Então, quando encerrar no Instagram, corre lá e curte, compartilhe, né, para que mais pessoas possam ver essa ação social super bacana que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho. Eu vou acender minha luz aqui, porque está anoitecendo aqui no Brasil, e aí ficou escuro no quarto que eu estava. Peraí. Sim, sim. Pronto. Então, tem uma pergunta aqui para você, Carolina. Uma pergunta da Valéria. Se você conhece o projeto que tem no Rio e em São Paulo, chamando 2 pães e um pingado. Não conheço. Não conheço. O nome é interessante, eu também não conheço. Ótimo também, né? 2 pães e um pingado, adorei. Pingado é o quê? Aquele café com leite? É cafezinho com uma gotinha de leite, com um pouquinho de leite. Com pingado. E esse projeto também, ela falou, né, que esse projeto também tem em São Paulo, Recife e Curitiba. Muito bacana ver que tem muita gente que ajuda, né, essas ações sociais. Acho bem legal. E quem souber de outras ações, assim, também a gente está aberto aqui do Saber Direito. E essa é a parte legal. Sim, essa parte legal que a gente está vendo também é que tem muita gente realmente sensível, né, a essa questão. Aqui no condomínio, por exemplo, tem um conjunto de senhoras que faz artesanato, pano de prato, máscara. Aí elas passaram a fazer, troque uma cesta básica por 2 panos de prato, né? Então as pessoas estão dando sua contribuição, né? E se sensibilizando. Essa é a parte boa, né? E isso tem que durar, porque a gente não sabe mais para frente aí, né? O que eu vejo, assim, que o brasileiro é um povo criativo, né? Ele é um povo criativo, isso, e empreendedor, né? Isso é maravilhoso. Exatamente. E aqui eu queria dar também as boas-vindas à Vanilda Xavier, que está acompanhando a gente no Facebook. Muito obrigada, Vanilda. A Valéria também. Deixa eu ver mais quem está aqui com a gente. Lígia, Sônia, Federer continua com a gente. A Rose! Beijo, Rose! Que bom ver você por aqui. Maria Vilas Boas, Aparecida, Maria Souza Meia. Legal. Luiz Pinto, muito bom. Que bom. Tô vendo aqui os coraçõezinhos aqui no Face. Tá um monte de gente mandando coraçãozinho, Carol, pra gente. Obrigada. Muito bom estar com vocês aqui, viu? Essa live assim, é legal porque a gente não se sente sozinha, né? Todo mundo participando, Adriana Bailoni também, muito lindo o trabalho, realmente o trabalho que tem sido feito por essas iniciativas privadas no Brasil. São trabalhos maravilhosos que a gente tem que tirar o chapéu e apoiar, né? E por isso que o Saber Direito, né, está com essa campanha, essa missão, né? Se você tem esse desejo no seu coração de fazer um pouquinho também, né, esse trabalho de formiguinha, né? Acho que essa é a oportunidade, né? E Carolina, você queria falar um pouquinho para a gente? Explica para a gente esse projeto, né, Macarrão com Salsicha, por que se chama Macarrão com Salsicha, né? Como que se iniciou, como que você conheceu, de repente, você fala isso para a gente, quem que está à frente desse projeto e como que o trabalho, na realidade, é desenvolvido. Por exemplo, né, Macarrão com Salsicha, eu acho que é uma quentinha, né? Eu faço, né, isso aí. uma quentinha, macarrão com salsicha. E quantas quentinhas são distribuídas? Agora, na pandemia, se aumentou esse número? Não é? Em quais locais? Com qual frequência? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Então, o nome é macarrão com salsicha porque é literalmente uma quentinha de macarrão com salsicha, né?
porque, na verdade, esse projeto ele costumava acontecer às segundas à noite, né? O pessoal reunia na paróquia, quem só pode fazer e levar, leva, entrega lá, e um grupo e botava no carro e ia entregar no centro da cidade à noite para os moradores de rua, né? E aí, justamente, o macarrão com salsicha é uma comida fácil de fazer, né? Ela é fácil de comer, né? Você só precisa de um garfinho e tal, não é uma coisa muito difícil. E ela é rápida de fazer também, para possibilitar também você distribuir ainda quentinho, né? E tal. Então, pela praticidade, eles instituíram que essa seria o prato, né? O menu. Mas, e até, às vezes, algumas pessoas, eu acho interessante, que até perguntam, mas a gente não pode variar, posso entregar uma quentinha de outra coisa e tal? E aí o pessoal da organização comenta, o ideal é que vá tudo igual, né? Porque senão, chega lá na hora, aí fica querendo escolher, aí às vezes não tem de um determinado tipo para todo mundo, aí eles ficam tristes. E aí começa a gerar uma expectativa que na próxima vez vai ter de outra coisa também. Então, para ficar padronizado, nessa iniciativa, a quentinha é sempre macarrão com salsicha, né? Mas aí é legal que as ideias vão surgindo, as iniciativas vão crescendo, né? E surgiu a ideia do ovo também, né? Do ovo cozido. E aí o pessoal passou a levar o ovo cozido junto, né? Ovo já na casquinha e tal, o pessoal só tira ali. E eles adoraram, eles pedem mais ovo, adoraram o ovo. Então, o ovo... Eu acho que eu caí, não sei. Não, tá mostrando as imagens. Sim, vai mostrar as imagens agora pra gente. E aí, o ovo também cresceu pra caramba, então tá tendo a mesma quantidade de ovo do que quentinha. E aí vai biscoito também e todinho, que é muito legal para criança também. E, por outro lado, também é bom porque assim, a quentinha ela tem que ser distribuída na hora, tem que ser comida na hora, quente, porque senão azeda, enfim, porque é gostoso quentinho, né? Mas sempre fica ali, se tiver um biscoito, um bombom, um todinho, sempre fica um alimento também para mais tarde, às vezes, né? E tal, para outros momentos. E tem fruta também, sempre banana faz um sucesso enorme, né? E aí as coisas começaram a crescer tanto que aí a gente passou a levar sacolinha também, porque senão eles saem sem conseguir carregar, né? Então aí agora estão distribuindo uma sacolinha, vai fazendo uma linha de produção, aí pega quentinha, os talheres, né? Banana, o que tiver ali no momento. Aí sim, máscara que passou a ser distribuída também. E já na fila, o pessoal já vai passando, levando álcool gel para todo mundo passar na fila, para evitar qualquer tipo de propagação ali da doença, né? E tal. Então, todo mundo higieniza a mão antes de pegar a comida, além da gente, né? Claro que a gente já ia higienizar a mão de qualquer jeito, né? E aí as coisas também começaram a crescer, as crianças começaram a desenhar nas tampas de quentinha, fazer coraçãozinho, colocar frases de incentivo. Até eu faço isso também. Eu confesso que eu achei a ideia sensacional e eu escrevo sempre feito com amor, Jesus vai cuidar de você, eu escrevo nas tampas de quentinha, porque eu acho que aquece o coração também, né? Assim, aquele... para mostrar que tudo é feito com muito carinho também, né? Fica algo mais pessoal, né? Fica pessoal, exatamente. E aí, como muito é que está sendo feito agora na época da Covid, né? Depois que conseguiram se reestruturar para voltar, está sendo feito, em vez de ser segunda noite, está sendo feito às terças de manhã, porque aí, como muita gente está em teletrabalho e está com mais tempo, assim, consegue fazer de manhã, né? E entregar. Então, a gente se junta na calçada que fica em frente à paróquia, né? Para não ter que entrar e ficar em ambiente fechado, a gente faz umas mesas e vai separando na frente da calçada e vai já separando as quentinhas, os ovos e todo o material para colocar nos carros e levar. Só que aí cresceu muito, da noite para o dia, a divulgação aumentou, os números aumentaram. Então, como eu falei, na primeira semana estava ali em torno de 800 quentinhas. Essa terça-feira, se eu não me engano, foram 3.200, né? Então, e aí o que a gente passou a fazer? A separar, já são 400 quentinhas vão para a Rocinha,
200 quentinhas vão para Rio das Pedras, para a comunidade de Rio das Pedras, 300 para a comunidade do Aço, já separa ali mesmo. E outros voluntários que fazem trabalho voluntário nessas comunidades vêm buscar, então centraliza tudo ali e já sai dividindo para conseguir entregar. Então, já está entregando em umas 10 comunidades diferentes, além do centro da cidade. Né? E Entendi. aí, vamos lá, além disso, está sendo entregue também material de higiene, né? Então, a gente faz kitzinho com pasta de dente, sabonete, escova de dente, e são coisas assim que precisam ser entregues com uma certa regularidade, porque eles não têm onde guardar. Né? A gente tem sempre que pensar nessa situação que é um morador de rua, ele não tem ali Então, muita coisa se perde, muita coisa estraga, né? Enfim. Então, tem que dar com uma certa regularidade. E agora a gente está chegando no inverno, então está começando também a distribuição de cobertor, e aí tem casaco, enfim. Então, todas essas formas são formas de colaborar. Não só ali fazendo a quentinha e levando o macarrão, porque só algumas pessoas, né, que estão próximas, etc., conseguem, e quem tem ali uma estrutura para fazer isso, mas dá para colaborar de diversas formas, né? Inclusive a cesta básica também, que aí vai para outras instituições, né? Então, assim, tem muita forma de ajudar. Vocês também... Eu penso muito nos produtos de higiene. Vocês também contribuem também com produtos de higiene? Sim, sim. No dia que eu fiz a postagem que você viu no Facebook, alguns amigos falaram, olha, não posso ir, mas quero colaborar com dinheiro. Então, aí várias pessoas deram um pouquinho e tal, então aí eu juntei o valor e comprei tudo em material de higiene pessoal. Então, eu fiz kitzinhos de sabonete, pasta de dente e escova de dente. Meu marido cortou o sabonete, porque aí tem umas peculiaridades também, que aí você vai aprendendo com a experiência de quem já está no projeto há mais tempo, né? Não se deve, por exemplo, dar pasta de dente na caixa, dar sabonete inteiro, porque eles vendem muitas das coisas, né? Assim, aproveitam, principalmente os que estão mais envolvidos com consumo de drogas, etc. Então, assim, a gente não quer estimular esse tipo de situação, né? Então, a gente parte o sabonete no meio e envolve com filme plástico, né? E aí você também atende a mais pessoas e dá toda semana sabonete, isso aí E a pasta de dente fora da caixa, essas coisas assim, para evitar. Os cobertores também, eles são dados fora da embalagem do saquinho plástico, porque senão essas coisas são vendidas, né? Eu até falo que, assim, quem sou eu para julgar se eles estão com a necessidade de vender a situação? Mas ali a intenção é que eles possam fazer a higiene direito, né? E ter o cobertor para o frio, etc. Então, a gente tenta evitar esse tipo de situação, né? E, Carol, tem aqui uma pergunta da Rose. Ela perguntou quais são os pontos de distribuição de quentinhas. Você pode repetir para a gente? Vamos lá. No centro da cidade, a gente está são vários pontos. Assim, tem na Presidente Vargas, a gente vai parando em vários pontos, principalmente os grandes são ali no Detran e mais para frente, um pouquinho perto da Rio Branco. Tem ali na Praça da Cruz Vermelha, na frente do Inca, também é um ponto enorme. Na entrada da Glória tem bastante gente. Um lugar que a gente descobriu recente também, que está precisando e está aparecendo muita gente, é no MAN, ali na saída do aterro? Do aterro, isso. Tem bastante gente que eles não ficam visíveis para quem está passando de carro, mas quando a gente chegou e chamou, apareceu gente que eu nem imaginava, né? Isso no centro, né? Fora isso, tem vários pontinhos, né? Que você vai passando e vai vendo onde tem mais gente e vai distribuindo. Além disso, deixa eu pegar minha listinha aqui, porque senão eu vou esquecer. Cadê? Deixa eu ver a listinha dessa semana, que foi... Deixa eu pegar aqui. Enquanto você está vendo, você lembra da Samira, que estudou com a gente? Ela está aqui acompanhando a gente também. Beijo, Samira! Quanto tempo! Beijo. É verdade. Está falando que o projeto é lindo. Muito bacana que legal, mesmo, Samira. gente.
Nossa, já então, recebi um monte de foto nova aqui, um monte de coisa, só não estou achando a lista dos lugares atendidos. Espera aí. Então, para quem pegou o bonde andando, né? A live já começada, a Carolina Braga é minha amiga de escola, né? Que a gente se reencontrou há pouco tempo no Facebook e ela faz parte desse projeto lindo. E aí eu pensei, por que não Saber Direito, né? Fazendo essa parceria, né? E ela vai ser nossa correspondente no Brasil, né? No Rio de Janeiro, para esse projeto agora em junho. Então, quem quiser contribuir com esse projeto lindo, vai poder, né, depositando qualquer quantia, né, na conta do Saber Direito. Então, no final, a gente vai mostrar aqui o boleto, mas eu já vou adiantar para vocês, né? Esse é o boleto daqui da Suíça. Quem quiser contribuir, vai preencher e vai colocar Covid-19, Ação Social Brasil, para especificar para esse dinheirinho ir para o Brasil e para que a Carolina possa, né, fazer chegar às pessoas que estão precisando. Você conseguiu verificar? Depois consegui, a gente pode botar só também. A gente pode postar. Ó, essa terça-feira foi Comunidade do Aço, no Recreio, no Centro, Rocinha, na parte dos boiadeiros, Rocinha na Cachopa, Curicica, Rio das Pedras, Paróquia Nossa Senhora das Graças, Paróquia Santa Luzia, Comunidade de Deus, Cidade de Deus e o Terreirão. O Terreirão é uma comunidade que tem no finalzinho do Recreio. E foram 3.390 quentinhos. Então vamos aumentar ovos, esse número. Água, biscoito, 13 caixotes de fruta. Teve bastante Vamos aumentar esse número, hein? Vamos aumentar esse número. É isso aí. Depois eu vou mandar para você, Fernanda. Eu não mandei uma foto do meu marido fazendo quentinha, porque é ele que faz, eu não sei cozinhar direito, não. Aí ele pega um panelão assim, ele fica na ponta do pé, assim, mexendo as quentinhas, ele se diverte fazendo. Que ótimo, que ótimo. E então, a gente estava falando, né? Você estava falando que esse projeto começou antes dessa pandemia, né? Já existe já há algum tempo. Já. E o foco, né, desse projeto era realmente sempre a alimentação de morador de rua. De morador de rua. A minha pergunta agora para você é se você observa, porque isso hoje é que eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, será que pessoas, né, que não são moradoras de rua e até mesmo de classe média, pessoas que estão sofrendo com a parte econômica, as consequências econômicas, né, geradas pela pandemia, será que essas pessoas também estão procurando ajuda, né, e estão recebendo ajuda com esse projeto? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, assim, mensurar... A gente tem a sensação de que o número de moradores de rua aumentou, né? Mas eu não sei mensurar isso com precisão, pode ser só uma impressão, né? Agora, umas coisas que a gente percebe quando tá entregando e tal, é que, por exemplo, várias pessoas que estão trabalhando ali, estão tentando... Tem gente que ainda está tentando trabalhar de camelô, mesmo, né? Furando a quarentena, tentando ali ganhar a vida de alguma forma. Essas pessoas pedem também para a quentinha no dia. E assim, aí eu já vi gente falar, mas ele não é morador de rua, porque tá... Mas se a pessoa entrou na fila né, de um monte de morador de rua, se ela teve a humildade de entrar ali para pedir uma quentinha, porque ela está precisando, né? Assim, então você percebe esse tipo de situação assim. Uma coisa que a minha ajudante comentou, que ela falou que as pessoas têm comentado que ela tem família no Rio das Pedras, né? Ela não mora lá mais, ela mora em Caxias, mas ela tem família no Rio das Pedras. E uma coisa que as pessoas comentam é que tem gente que sai e vai à rua para tentar conseguir essas doações e essa alimentação mesmo porque está precisando, mesmo pessoas que têm casa, né? Eu não consigo, vamos dizer assim, criticar isso, assim, dizer, não, a pessoa está sendo esperta. Eu acho que uma pessoa que vai pedir uma quentinha no meio da rua, que está vendo que é para morador de rua, eu acho que ela está precisando. Entendeu? Ninguém faz isso se não estiver precisando daquilo naquele momento. Entendeu? Não é que está pedindo, sei lá, uma roupa bonita ou, sei lá, está ganhando alguma coisa que vai levar para casa, um eletrodoméstico. Não, está pedindo comida. Então, eu acho que ninguém faz isso se não estiver realmente com necessidade. Então, assim,
a gente imagina que a situação está realmente complicada, né, nesses locais, assim. E as pessoas que levam e que conhecem as comunidades, eu até hoje eu só fui levar no centro e no Meier, ali, em partes, vamos dizer assim, do asfalto, né, usando a gíria do pessoal da comunidade. As pessoas que vão levar dentro de comunidade, que se arriscam a esse ponto e entram, essas pessoas, assim, elas são anjos, porque a situação aqui no Rio não é só perigosa por conta do coronavírus, né? A gente já vive uma situação de violência muito grande e tem anjos que estão indo dentro dessas comunidades levar porque tem necessidade, né? Porque está precisando, né? Então, assim, é muito lindo, né? Eu admiro muito essas pessoas, né? Que com estão na certeza, cara, assim. né? Cara e coragem e para Na fazer cara e o bem, coragem, né? vai lá, enfim. Eu ainda não tive essa cara e coragem, mas admiro muito quem tem. Mas eu acho que cada um tem o seu papel, Carol. Cada um Também acho. tem o seu papel a cumprir, né? Com Então, certeza. né, se todo mundo também quisesse ir só na Também comunidade, não dá, as né? pessoas da rua, É, né? Então, se cada um fizer a sua parte, eu acho que já é um bom começo, viu? exatamente. E Cada um é o elozinho da corrente, né? exatamente. E esse trabalho é totalmente voluntário? As pessoas Totalmente ganham, voluntário. assim, é totalmente voluntário. Não, As pessoas totalmente mesmo se voluntário. doam o É, tempo, doam, né? tempo, Que lindo. gasolina, os insumos, tudo, assim. E Uhum. eu acho que é voluntário e eu diria até que ele é viciante, assim. Eu acho que quando você começa a participar, você quer participar mais e mais e mais. Sei lá, eu pelo menos eu tenho a sensação de que não é uma coisa que eu chego cansada. Você até tem um cansaço físico natural, mas ele é viciante, assim. Uhum, entendi. E você vê, assim, a possibilidade desse projeto crescer, assim? Porque para a gente, para o Saber Direito, é importante que realmente a gente possa fazer a diferença também, né? É um trabalho de formiguinha, mas a gente quer ser útil, né? Então, assim, você vê a possibilidade realmente da gente contribuir com esse Certeza. projeto? Com certeza. E assim, eu me comprometo a tentar ver o que vocês querem fazer, né? Então, às vezes pode não ser alimentação, pode ser higiene, ou pode ser, não sei, doação de algum equipamento que é necessário. Vocês podem escolher a forma como vocês querem ajudar. E aí depois eu mostro foto, mostro vídeo, mostro para vocês também se sentirem dentro, né? Participar disso e Legal. ver os olhinhos brilhando, ver os agradecimentos, porque isso realmente isso é incrível. Assim, um dos dias que eu fui entregar, você vê, às vezes tem pessoas que estão mais taciturnas, é claro, né? Mas você vê uns sorrisos, assim, umas alegrias nos olhos, aí veio um rapaz cantando uma música do Roberto Carlos, aí eu cantei com ele, sabe? Assim, é uma situação muito... Porque você vê, as pessoas estão passando por momentos que são, para mim, né, assim, são indescritíveis, né? Eu não sei como se eu sobreviveria a um dia dessa luta, né, de estar na rua. E as pessoas estão cantando e elas estão sorrindo, elas te agradecem, te abençoam. Então, assim, eu quero passar isso para vocês também. Eu quero que vocês sintam essa parte também. Então, no que for possível, assim, no que vocês quiserem ajudar, no que vocês quiserem, depois a gente manda o retorno também para vocês conhecerem os resultados. Que ótimo, que ótimo. Vamos querer, vamos querer. E quem sabe a gente faz uma nova live, né? Ai, meu Deus. Então, gente, a Carolina estava super encabulada, ela é super tímida. Mas eu falei para ela que não ia ter problema, né? Que o Saber Direito, assim, nossos seguidores são bastante carinhosos. Estou vendo aqui que tem bastante gente seguindo a gente também nessa live, né? Já temos bastante comentários e vai ser um sucesso. Tenho certeza que o Saber Direito aqui da Suíça vai poder contribuir
né, nesse mês de junho para essa campanha, para esse projeto aí, macarrão com salsicha e muito mais, e muito mais. Então, eu queria agora mostrar aquele vídeo especial que você me mandou nesse momento, para as pessoas verem, né? Você contou um pouquinho aqui para a gente, mas eu queria que os nossos seguidores do Saber Direito vissem com os próprios olhos o que é feito, né? E saber que o que a gente está fazendo é para fazer parte, para aumentar, né? Para aumentar esse volume, para aumentar isso que já está sendo feito, que é um projeto tão bonito, que tem alcançado tantas pessoas, e aí eles vão ver, né? Nesse vídeo aparece, né? As quentinhas com essas frases, né? Os ovos, né? Escritos, né? Com amor. Eu achei tão lindo, é tão bonito. Quando eu vi, eu confesso, assim, eu fiquei bastante emocionada, assim, achei muito lindo. E no final do vídeo, gente, aparece, só para vocês não desligarem antes de acabar o vídeo, no final aparece alguns testemunhos, né? De pessoas falando, né? Um pouquinho para a gente. Então, podemos colocar agora, Carol? Podemos sim. Então tá. Então, vamos ver agora o vídeo, gente. Vamos acompanhar conosco. Então, acho que a gente teve um probleminha. Vamos colocar de novo. Eu acho que porque é legal escutar a musiquinha que tem no vídeo, gente. Então fiquem aí, tá? Vamos colocar novamente. Eu acho que não está passando a música, então a gente vai falando um pouquinho. Aí estão as quentinhas, né, Carol? Oi, peraí, desativei meu mudo aqui. Então, as quentinhas, né, com as crianças escrevem, desenham. Né, Carol? Entendi. Ai, que lindo. Mensagem de fé, sabedoria, amor. Exatamente. Muito legal. De força, né? Aí é o pessoal já no contato distribuindo álcool gel para quem está na fila.
E máscara também, né? Tudo só pode receber quem está de máscara. Ai, que bom que vocês tomam essa precaução, né? Sim, Isso é porque muito senão acaba importante. sendo um perigo, né? Porque junta muita gente. Imagina se for pegando, passando a mão, né? Pega as Uhum, coisas e tal, pode propagar. Então, primeiro passa distribuindo a máscara e o álcool para todo mundo. entendi. Dá um sorriso, né? Que fofo, gente. Sorriso com os olhos, né? Então, vamos olhar. Uhum. Aí vocês estão distribuindo álcool em gel nessa daí. Isso. Uhum. Que bacana. Se eu não me engano, essa foto é na Praça da Cruz Vermelha. Estou reconhecendo o local onde tem o INCA. Uhum, Ali fica muita uhum. gente. Entendi. Não só nessa época, assim, não é por causa da pandemia. Tem sempre... Uhum. Nossa, muito bem. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado. Deus é o nosso Pai. Agradeço aí, primeiramente a Deus, Macarrão com Salsicha, por ter nos fortalecido mais uma vez com a refeição de hoje. Obrigado, Macarrão com Salsicha. Fica com Deus. Obrigado a Deus, abençoe vocês, o dia de vocês. Obrigado, Macarrão com Salsicha. Muito obrigado, hein, gente. Deus abençoe grandemente todos vocês. Obrigada. Pode falar? Meu nome é Valéria, moro na rua. Até Deus quiser. Obrigado, eu agradeço tudo que Deus me dá. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Vai dar tudo certo. Obrigada. Oi, pessoal. Seu Edom Marques quer dar um recadinho. Vai começar agora? Vai, primo. Valeu, primo. A comida que vocês fazem são deliciosas. O trabalho que vocês fazem são primorosos. Vocês são amados por nós todos. E será amado por Deus também. Porque tudo que vocês fazem é de bom coração e é de bom amor. E aqui está recebido. Ganhei a comidinha. Obrigada. Obrigado, meu amor. Obrigado, Macarrão com Salsicha. Deus abençoe você e a sua obra. Obrigado, tá, madame? Ai, que lindo, Carol. Nossa, muito emocionante. Muito emocionante. A gente teve um pequeno probleminha que no início não saiu a música, mas é a coisa mais linda. Esse vídeo, assim, quando eu vi, eu fiquei super emocionada, assim. E por isso que eu pensei, não, vamos fazer parte, o Saber Direitos tem que fazer parte também desse projeto, não é? Mesmo que a gente possa contribuir com pouco, a gente vai fazer parte. E eu estou muito feliz de você ter se colocado à disposição também para fazer esse elo, né? Porque a gente aqui tão longe, né, precisaria realmente de uma pessoa com seu coração. Assim, muito obrigada, Carol. E você sempre foi assim, uma pessoa muito boa, muito generosa. Que isso? Sim. E é um prazer, assim, nesse momento poder contar com a sua ajuda, viu? Muito obrigada de coração, todos nós aqui do Saber Direito, né, os seguidores. Eu agradeço em nome de todos nós aqui da Suíça, porque nosso coração fica muito aflito, né, estando aqui longe, né? Como eu falei, né, a Suíça é um país privilegiado, a maioria, né? Porque aqui também tem, né? Aqui também tem pobreza, aqui também
existe isso em outras proporções, mas tem também. Mas, assim, é muito bom a gente poder ajudar, né? Ajudar o próximo mesmo estando longe. E você ter se colocado à disposição do Saber Direito para a gente tem um grande valor. E muito obrigada de coração mesmo, viu? E eu queria... Pode falar. Não, eu é que só tenho que agradecer a vocês, assim, a sua disponibilidade, a sua sensibilidade, né, e iniciativa, né, de procurar, de ver, de se emocionar e de ver e tentar ajudar. E, assim, uma coisa que a Covid-19 está ensinando para a gente é que a distância é relativa, né, assim, a gente não está podendo abraçar e beijar os nossos amigos próximos, nossos parentes que estão, às vezes, do nosso lado, né, estão próximos por uma questão de segurança, né, e de amor, para não colocar a vida de ninguém em risco, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue transpor essa barreira de um oceano, né, e conversar aqui Brasil-Suíça, né, e formar essa corrente, né? Então, assim, enquanto ao mesmo tempo a gente está carente desse abraço físico, né? Essa nova proximidade, né, social aquece o nosso coração, né? Ele consola. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, assim, de estar aqui conversando com você. Agradeço muito a você e as pessoas que seguem o Saber Direito, né, assim, por dar essa oportunidade. Você sabe que eu estava super nervosa de estar aqui, porque eu sou tímida de falar em público, mas agradeço demais por você ter me convidado e ter dado essa oportunidade. Imagina, você viu que passou rápido, né, o tempo. Estou aqui nervosa, mas está passando. Então, eu queria você que está aí nos assistindo e que tem essa disponibilidade em ajudar e queira, né, fazer parte dessa campanha, dessa missão, vocês podem fazer a doação. Vai aparecer agora aqui para vocês a imagem, os dados bancários, né, o boletim, o boleto bancário que se usa aqui na Suíça. Vocês vão ver que eu peço que vocês coloquem, né, na descrição Covid-19 Ação Social Brasil, para que a parte financeira, né, o setor financeiro do Saber Direito saiba que esse valor que vai entrar é destinado para essa ação social no Brasil, macarrão com salsicha, tá bom? Então, aí estão os dados bancários, o IBAN. Então, se você quiser, né, participar com qualquer valor, a gente não está estipulando, né, o valor mínimo nem valor máximo, vocês fiquem à vontade, se tocar no seu coração, participar dessa campanha. Então, qualquer contribuição é bem-vinda. E eu tenho certeza, né, que fazer parte, né, desses sorrisos que nós vimos e até mesmo, né, de um pouco de choro, né, isso também aquece o nosso coração, assim como a Carolina acabou de falar, né, nesse momento que a gente não pode abraçar, nesse momento que nós não podemos beijar, né, ter o toque, algo que é tão importante para nós latinos, né, tanto para os portugueses como para os brasileiros que seguem a nossa página. Nós sabemos que nós sentimos falta disso, mas poder contribuir, né, fazer uma ação social, uma caridade, isso também aquece o nosso coração, né, e acalenta, né, nossa alma nesse momento tão difícil de pandemia. Então, caso vocês queiram mais informações, entre em contato comigo no Saber Direito ou mandem, né, pelo WhatsApp. Eu vou deixar o número com vocês, quem quiser anotar, é 078-705-8400. Quem estiver no exterior, quem estiver acompanhando a gente por Portugal, né, o código é 41, né, do país, né, da Suíça, 41, aí depois é 78-705-8400. Vou repetir, 41-78-705-8400 é o número do WhatsApp do Saber Direito. Se vocês quiserem mais informações, né, e se vocês quiserem também um comprovante dessa doação, um recibo, alguma coisa, uma declaração que vocês fizeram a doação para algum tipo de comprovante, né, nos arquivos de vocês entrem em contato comigo, que eu mesma
providenciarei isso para vocês, tá? E a gente se compromete aqui de fazer uma nova live, né, Carol? Ai, meu Deus! Gente, com certeza! E dependendo da sua agenda, claro, né? Se não der, a gente, de qualquer forma, vai colocar aí nas redes sociais do Saber Direito o que está sendo feito, né? Vou ficar muito feliz de, no final do mês, a gente poder dar um feedback para o pessoal do Saber Direito, para o nosso fazer público uma live com boas notícias do Brasil também, né? Se Deus quiser, nossa, no final do mês. Se Deus quiser, nossa, tô ansiosa para esse dia chegar. Então, assim, Carol, quero te agradecer mais uma vez. Foi ótimo esse bate-papo. Foi muito bom te rever, né? Não nesse momento, o momento é triste, mas para essa iniciativa é muito bom poder estar aqui com você novamente, e eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir, que seja com um pouquinho do Saber Direito, que é fazer parte dessa ação social maravilhosa que você faz parte também, que você ajuda aí no Rio de Janeiro. Muito obrigada, só tenho a agradecer mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Então, gente, eu vou me despedir. Aqui na Suíça já é 11 horas, em Portugal 10 horas, e aí no Brasil 5 horas, né? Tempo ficou tarde para vocês. Então, gente, um beijo para vocês, tá? E até a próxima. E acompanhe aí com a gente, que a gente vai passar a dar mais informações para vocês em relação a isso, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada, e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.